realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. Em Mateus 12:40 lemos: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: Para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ficaria o inferno no interior da terra? No livro de Números 16:31, a Bíblia fala de pessoas caindo vivas no inferno. E aconteceu que, acabando de falar, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram. O que há no interior da terra? Fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga toneladas de gás sulfuroso, o enxofre, e lavas para fora, a ponto das pessoas dizerem: o inferno veio para fora. Os cientistas descobriram também que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit. Olha, tudo isso derretendo, a sensação que a gente tem é que isso é um pedaço de madeira, é borracha, mas não é não. É rocha pura, quer ver? Olha só. Aqui, ó. Isso é rocha. Então, dá para imaginar a temperatura que tá ali para fazer essa rocha derreter como se fosse sorvete. Olha só como é um vulcão em atividade. Se essa temperatura está tão alta, isso pode explodir? O geólogo explica que, no momento, não existe perigo, porque não há excesso de gás acumulado dentro do vulcão. Agora o Kilauea não vai explodir, mas o fogo deste vulcão parece eterno. Espetaculares e terríveis, eles são o que a realidade apresenta de mais parecido com a fantasia do apocalipse, do fim dos tempos. Aqui, 40 vulcões ocupam o mesmo terreno. Os gases que saem do fundo da Terra são tão tóxicos que só é seguro ficar aqui por alguns minutos. Recentemente, 2 tremores de terra fizeram desabar toda a encosta atrás de mim. Na Idade Média, os romanos costumavam chamar este lugar de passagem para as trevas. O inferno é um lugar de fogo e tormenta eterna. Jesus disse em Lucas 16:24 que o homem no inferno clamava: me refresque a língua, estou atormentado nesta chama. E quando nos falou do servo inútil em Mateus 25:30, que foi lançado nas trevas, ele afirmou: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 14, versos 10 e 11,
quando uma pessoa rejeita a Cristo, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O inferno é um lugar de punição eterna para todos aqueles que não aceitam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Tá perdido! Nesse lugar não existe saída! Não Finalmente tenho você. Estou esperando há muito tempo. E finalmente é chegada a hora. Jesus, eu acredito em você. Agora eu acredito. Aqui não tem Jesus. Eu sou seu rei. Agora vai ficar comigo para sempre. Finalmente eu tenho você. Tenha piedade. Piedade. Por favor. Piedade. A partir de hoje aprenderá a me chamar de Senhor. O engano do mundo. Há muitos que pensam que Deus não terá coragem de lançar os pecadores que não se arrependeram no inferno. Alegam que, sendo Deus tão misericordioso, um Deus de amor, ele jamais iria fazer tal coisa. No entanto, o mesmo Deus de amor que a Bíblia nos apresenta é o mesmo Deus de justiça e que um dia irá julgar e dar a sentença a cada um. Vejamos em 2 Pedro 2,4 como Deus age. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Tudo isto nos mostra uma realidade, que Deus não tem parcialidade com o pecado. Além do mais, não devemos nos enganar ou nos deixar ser enganados com as religiões, que falam de purgatório, reencarnação, enfim, com mentiras para que as pessoas não se importem com a sua salvação, vivam de qualquer jeito e vá para o inferno. Não vos enganeis, pois de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele mesmo ceifará. O inferno são abismos tão terríveis que até os demônios têm horror deles. Veja o que a legião de demônios pediram ao Senhor Jesus em Lucas 8,31. Rogavam-lhe os demônios que não os mandasse sair para o abismo. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei!
os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Quem serão os habitantes deste lugar tão tenebroso? Todos aqueles que não quiserem nada com Deus. Salmos 9:17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Satanás e seus anjos. Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pessoas que praticaram atos contrários à vontade de Deus e que não se arrependem. No momento você pensou em parar e não esfaquear sua família? Não. Não passou pela sua cabeça isso? Eu esfaqueei, depois fiquei sentado lá, daí saí, quebrei os carros, xinguei o condomínio inteiro, entrei pra dentro de casa, enchi uma garrafa d'água e fiquei lá sentado. Você acha que seu pai vai te perdoar? Não sei. Se estiver frente a frente com ele, o que você falaria pro teu pai? Não vou pedir o perdão dele, nem para ele, nem para Deus. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Inferno, um lugar de causar arrepios. No inferno existe um fogo que não se apaga, verme que nunca morre, cadáveres de pessoas vivas, algo tão terrível que não existem palavras que possam descrever tal situação. O inferno é tão terrível que em Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48, o nosso Senhor Jesus nos alerta de tal forma que nos diz: se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, serem lançados no inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja mais alguns textos da Bíblia que nos mostra essa verdade. Isaías, capítulo 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías, capítulo 14, versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, verme que se desenvolve onde há carne podre, e os vermes são a sua coberta. O inferno será um lugar de milhões e milhões de pessoas que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse em Lucas 13, 24, que são muitos os que entram pela porta da perdição. Cidades inteiras serão levadas ao inferno. Tu, Cafarnaum,
Elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Lucas 10:15.